Glória a Deus. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta oportunidade, gostaria de trazer aqui uma palavra de reflexão aos nossos corações, com base em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 1, que diz assim: não julgueis, para que não sejas julgado, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Glória a Deus. Queridos, gostaria aqui de ser breve, bem rápido, claro, sem sombras de dúvidas, irei ser bem objetivo. Esse texto que acabamos de ler, Mateus capítulo 7, em especial o versículo de número 1, inclusive muito usado, por aqueles que querem viver uma vida de libertinagem e para se defender sempre usam, desse texto para querer proteger, o seu pecado, ou seja, para se tornarem intocáveis. E a verdade é que Jesus, ao direcionar essa palavra aos seus discípulos, Jesus está trazendo um ensinamento a eles, Jesus está aqui abrindo o leque, abrindo a mente deles para a realidade sobre o processo de julgar. E eu estava olhando no dicionário o significado da palavra julgar, que segundo o dicionário, julgar quer dizer tomar decisão, deliberar na qualidade ou árbitro, ou ser um árbitro. Também quer dizer tomar conceito, emitir parecer, opinião sobre algo ou alguém. Ou seja, Jesus, quando ele está trazendo esse ensinamento, que por sinal é a continuação do sermão da montanha, Jesus ele quer aqui derrubar um tabu. Jesus ele quer libertar os seus discípulos de um conceito errado
que inclusive ainda hoje este conceito é aplicado quando alguns, querendo se proteger, querendo se blindarem, usam esse versículo dizendo: não julgueis, para que não sejais julgados. Ou até mesmo as pessoas têm este conceito formado em suas mentes, não porque estudam as Escrituras, a palavra de Deus, né? Até porque se estudasse não tinha este conceito, mas por lideranças mal intencionadas para quererem se blindarem, passa uma interpretação completamente equivocada da realidade do texto. Porque quando Jesus ele disse: não julgueis para que não sejais julgado, Jesus em nenhum momento, em nenhuma hipótese, estava dizendo que os seus discípulos não poderia fazer um julgamento, não era nada disso. Jesus estava aqui quebrando, jogando por terra um conceito infame, jogando por terra aqui um ensinamento infame, um ensinamento maligno, posso assim dizer. Por que maligno? Porque por trás da heresia está o maligno. Veja quando Jesus estava no deserto. Jesus, quando estava no deserto, que foi ali confrontado pelo inimigo, ele usou as Escrituras. Ele usou textos das Escrituras, porém, textos fora do contexto. E texto fora do contexto vira um pretexto, e para todo pretexto há uma mentira, ou seja, há uma heresia. E quem está por trás da heresia não é Deus, é o diabo. Então Jesus está jogando por terra esse conceito maligno de que nós, a igreja, nós os cristãos, nós os filhos de Deus, nós que nascemos de novo, nós não podemos julgar. É errado isso daí. Isso daí está completamente equivocado com as Escrituras. Jesus, quando ele diz: não julgueis para que não sejas julgado, Jesus estava falando de um julgamento precipitado, de um julgamento hipócrita, de um julgamento que parte de alguém que não tem conhecimento de causa, que não tem conhecimento de fato daquilo que está falando. Então, é disso que Jesus está falando, para que, se caso eles viessem fazer um julgamento, que o julgamento deles não viesse ser como o julgamento dos fariseus, que a balança deles tinha 2 pesos e 2 medidas, mas que eles viessem ser justos no julgamento deles. Era isso que Jesus estava passando aos seus discípulos, que a palavra deles, dos seus discípulos, viesse ser sim, sim, não, não. Por quê? Porque o que passar disso é procedência do maligno. O que passar disso é procedência do diabo. Ou seja, quem é discípulo de Jesus, a sua balança não tem 2 pesos e 2 medidas. Quem é discípulo de Jesus, a sua palavra é sim, sim ou não, não. Então, Jesus, ao dizer não julgueis para que não sejais julgados, era justamente isso que Jesus estava dizendo, que nós não viesse fazer julgamentos precipitados, julgamentos hipócritas.
como era costume dos fariseus, daqueles que eram os religiosos da época de Jesus ali, quando estava exercendo o seu ministério terreno. Isso é tão verdade o que eu estou falando aqui. Veja, dentro do mesmo contexto, logo mais embaixo, no versículo 6, Jesus vai concluir dizendo: não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis as vossas pérolas aos porcos. Olha só, Jesus agora ele vai usar aqui uma linguagem metafórica. Jesus vai fazer aqui uma metáfora, fazer uma linguagem metafórica, uma figura de linguagem. Jesus vai pegar o cão e o porco, que eram dois animais imundos dentro da cultura, dentro da tradição judaica. O cão e o porco eram dois animais imundos. Mas o que Jesus está querendo dizer com isso? Qual é a mensagem que Jesus está passando aos seus discípulos? Não deis aos cães as coisas santas, ou não lanceis as vossas pérolas aos porcos. Veja, raciocina aqui comigo. Se Jesus está dizendo aos seus discípulos que é para eles não dar aos cães as coisas santas, ou seja, as coisas sagradas, as coisas puras, e nem as pérolas. Não era para lançar aos porcos, ou seja, quando Jesus fala de pérola, Jesus está falando daquilo que é valioso, aquilo que é valioso, aquilo que é aquilo que é caro. E quando Jesus usa essa linguagem aqui, cão, porco, Jesus não está se dirigindo literalmente aos cães ou aos porcos. Jesus está falando aqui de seres humanos. Jesus está se dirigindo aqui a homens, mulheres que vivem uma vida de libertinagem, que dizem serem santos, porém são profanos, que dizem serem de Deus, porém são do diabo. E Jesus aqui está dizendo aos seus discípulos, dentro do mesmo contexto aqui, né? Dentro desse mesmo contexto aqui, para eles, os seus discípulos, aqueles que são os filhos de Deus, que nasceram da água, que nasceram do Espírito, para eles não darem o que é santo, aquilo que é sagrado, aquilo que é valioso aos impuros, aos profanos, aos filhos do diabo. Agora, como é que Jesus, no versículo 1, está dizendo para que eu não julgue, porque na medida que eu julgar, eu vou ser julgado? E agora no versículo 6 está dizendo para eu não pegar, né, as coisas santas e dar aos cães, e nem lançar as pérolas aos porcos. Ou seja, Jesus aqui, ele está deixando bem claro que nós, os cristãos, que nós, os filhos de Deus, temos todo o direito de fazermos julgamento. É um direito que o próprio Cristo nos dá, que o próprio Deus
em sua palavra nos dá para nós fazermos julgamento. Como é que eu vou saber diferenciar entre o imundo e o puro, entre o profano e o santo, se eu não usar o meu juízo, ou seja, se eu não usar de julgamento para saber separar, para saber quem é quem? Ou seja, logo nós entendemos que Jesus não está proibindo a sua igreja, proibindo os filhos de Deus, proibindo os cristãos, os seus seguidores, de não fazer julgamento. Muito pelo contrário, Jesus, em João capítulo de número 7, 24, ele disse: não julgueis segundo a aparência, não julgueis segundo aquilo que está ao alcance, dos nossos olhos. Não julgueis pela aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Ou seja, nós cristãos, filhos de Deus, nós temos essa legalidade, nós temos esse direito dado e outorgado por Deus em sua palavra de fazermos sim julgamento. Quando nós olhamos para as Escrituras, por exemplo, em Atos capítulo de número 17, versículo de número 11, o apóstolo Paulo estava pregando e Lucas vai escrever no capítulo 17, 11, que a igreja de Bereia foi achada, considerada mais nobre, porque tudo quanto Paulo falava e Barnabé, eles examinavam nas escrituras, ou seja, eles julgavam se o falar de Paulo, se o falar de Barnabé tinha um amparo, tinha um respaldo bíblico. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem toda a liberdade dada por Cristo, claro, isso é claro, de fazer julgamento, à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus, pois assim procedia a igreja de Jesus lá no primeiro século, lá em Atos capítulo 17 e o versículo de número 11. Tudo quanto Barnabé, tudo quanto Paulo falava, pregava para aquela igreja, eles examinavam nas Escrituras, dia após dia, tudo quanto eles ouviam de Paulo e Barnabé. Se aquilo que eles falavam, se aquilo que eles pregavam, se aquilo que eles ensinavam procedia, tinha fundamento, tinha respaldo bíblico. Ou seja, aquela igreja do primeiro século, eles não engoliam tudo. Não era tudo que Paulo pregava, não era tudo que Barnabé pregava, aquela igreja, e eles ali já digeria, já metia ali de goela dentro. Não, muito pelo contrário. Era uma igreja sensata, era uma igreja prudente, era uma igreja alicerçada na palavra, nas Escrituras. E tudo quanto eles falavam, eles avaliavam pelas Escrituras. Então, nós, a igreja de Jesus Cristo, nós cristãos, temos sim liberdade, para julgar
Sim, tudo. Nós temos esse direito, né, dado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe.